Bom, boa tarde a todos e a todas. Feliz Março Mulher a todas as mulheres, não é? Bem-vindos mais uma vez naquilo que tem sido Espaço Debate à sexta-feira, chama-me sobre Ana César Capitão. Estou aqui com muito gosto como moderador aqui do espaço. E hoje não fugimos à regra daquilo que tem sido os nossos espaços de debate à sexta-feira aqui na DW. Respondeu-nos o convite o senhor Adão Adriano, que, em termos do seu perfil, de forma resumida, o senhor Adão Adriano é coordenador de projetos no setor de água e saneamento da DW e estará conosco a nos ajudar a perceber um pouco sobre aquilo que é sobre o tema, um olhar sobre o orçamento participativo na América Latina. Sabemos que no país o orçamento participativo foi institucionalizado em 2019, em 2021 tivemos a primeira experiência e em 2022 não tivemos, provavelmente esse ano poderemos ter mais uma experiência, então nunca é demais refletirmos sobre o tema em carteira. Então, ao longo da apresentação do nosso convidado, poderá olhar um pouco a experiência que teve no Brasil, num dos workshops internacionais que havia participado, e conectando a isso algumas pesquisas que tem feito nesta mesma temática. Então, nunca é demais também lembrar a metodologia, né, que nós usamos para o espaço, que temos 30 minutos para explanar aquilo que trouxe para nós na apresentação em PowerPoint. Depois do tempo que me empresta, poderemos interagir com perguntas, contribuições e por aí. Então, vou pedir às demais, os nossos internautas, manterem os microfones desligados e as câmaras desligadas. Poderão fazer quando autorizarmos para intervir. E para que possa intervir, temos a ferramenta aí para levantar as mãos ou pode deixar uma mensagem no chat e nós teremos o gosto de ler. Aqueles que nos acompanham pela nossa página do Facebook podem interagir conosco deixando um comentário lá na nossa página. Nós iremos ler para que o nosso convidado possa comentar. Então, sem mais delongas, obrigado pela vossa participação. Obrigado, Sr. Adriano, por aceitar o nosso convite de estar aqui nesta tarde de sexta-feira, partilhar mais um tema conosco. Então, vou passar a palavra para que possa começar com a sua apresentação. Obrigado, colega Capitão, pelo convite. E dizer agora no começo que pelo menos 3 motivos me levaram a aceitar e a falar desse tema, né? O primeiro motivo, eu acho que é um sentimento meu. Eu acho que sou privilegiado porque faço parte de um grupo pequeno de cidadãos nacionais que a partir do ano 2000 em diante começou a se interessar, estudar e pesquisar sobre esse tema, orçamento participativo. E acho também que a DW acaba sendo uma organização pioneira na abordagem desse tema, porque nós começamos a fazer as nossas pesquisas com o apoio da DW. E acho que desde lá até aqui nós construímos de alguma forma alguma memória que sempre vale a pena partilhar. A segunda razão é que tomei conhecimento que a DW vai participar na organização de um treinamento sobre orçamento participativo agora no mês de março.
Estamos a falar mais ou menos dentro de 2 semanas, segundo a informação que me chegaram. Então, eu acho que é um momento muito apropriado também para ver o que é que nós já temos em termos de conhecimento e informação, de forma a estar contribuímos para o êxito desse treinamento que a DW pretende organizar. A outra razão é que eu acho que o tema orçamento participativo tem futuro no nosso país, né? É um exercício que já começou, mas também sabemos que o país pretende avançar para a implementação das autarquias e o orçamento participativo ele é muito presente nas autarquias. Ok, obrigado. Bom, então eu trago uma apresentação com, assim, rapidinho, uma história breve sobre o orçamento participativo, mas vou focar a minha apresentação em aspectos semelhantes que eu encontrei, tanto nos países que implementam o orçamento participativo, tanto alguns países da América Latina. E aqui quero destacar o processo na Argentina, no Uruguai e, sem sombra de dúvida, no Brasil. São processos muito interessantes que me chamaram a atenção. E em relação a isso, destacar os órgãos de coordenação, a estrutura e as atividades ligadas ao processo de orçamentação participativa. Também mostrar alguns resultados que eu verifiquei, falar dos elementos que garantem a sustentabilidade desses processos de orçamentação participativa, mas ali onde o processo funciona bem. E depois, então, vou terminar comparando com, portanto, o processo em Angola. Então, basicamente, essa questão do orçamento participativo nesses países que eu fiz referência começou a crescer nos anos 80, principalmente depois do fim da ditadura militar naquela região, e que surgiu uma corrente de políticos progressistas que defendiam a ideia da descentralização política como uma forma de aproximar as comunidades, a população, cada vez mais ao nível, tanto cada vez mais próximo do poder e a participar nos processos de decisão. Eles achavam que os cidadãos deveriam praticar uma cidadania muito mais ativa, que não deveria se limitar só na escolha ou na eleição dos titulares de cargos públicos, mas também tinham que ser capazes de apresentar propostas, principalmente para os projetos de investimento público. Mas a primeira grande experiência naquela região foi verificada em 1989, na cidade de Porto Alegre, a capital do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, em que podemos considerar que foi o primeiro grande exercício, de facto, de um orçamento participativo municipal ou de uma cidade. O objetivo foi de ampliar o alcance da população em termos de participação nas políticas públicas. Então, para esses países, sempre quer chamar a atenção, principalmente o que acontece em termos de processo de orçamentação participativa a nível da Argentina, do Uruguai e, com certeza, no Brasil. Tem, em termos de órgãos de coordenação, duas estruturas que se destacam. Por um lado, o Conselho do Orçamento Participativo, que acaba sendo, portanto, a entidade que faz a coordenação de toda a atividade, desde a mobilização das comunidades para participarem no processo, a organização da comunidade durante
portanto, a identificação das necessidades ou demandas para o orçamento, então lidera todo o processo. E a outra entidade é o chamado Comitê de Acompanhamento, que é uma outra entidade que tem responsabilidade de fiscalizar e fazer o acompanhamento do processo de orçamentação participativa. Por exemplo, o comitê tem competência de dizer, olha, surgiu mais um bairro e o processo de orçamentação tem que incluir também esse bairro. Pode olhar para o processo e dizer, não, estamos atrasados do ponto de vista do calendário de execução do orçamento, é preciso acelerar, portanto, faz a fiscalização e funciona como um árbitro. Em termos de Conselho de Orçamento Participativo, esse é um órgão que é constituído por várias entidades, mas queremos destacar aqui a presença dos representantes das comunidades por bairros, que estão eleitos nos bairros e acabam tendo, tanto lugar no Conselho de Orçamentação Participativa. Mas no Conselho de Orçamentação Participativa também tem presença sindicatos, pessoas que são eleitas em termos de grupos que discutem temas ligados ao setor da atividade, tem representação, por exemplo, alguém que é eleito para representar e defender, por exemplo, o setor das águas, alguém da saúde, mas também tem participação pessoas ligadas à prefeitura, ao governo local, principalmente técnicos da área do orçamento, pelo menos uma ou duas pessoas que costumam fazer parte do Conselho de Orçamentação Participativa. Em termos de estrutura, a estrutura de espaços de participação, podemos destacar esses 3 níveis. Primeiro nível, de acordo com a divisão muito mais comum naquela região, é o nível das micro-regiões, que correspondem aqui no nosso país a bairros e setores. É um nível que permite que as pessoas, no nível mais local possível, nível de ruas, de bairros, consigam participar. Tem um segundo nível onde ocorre a atividade, que é o nível das regiões, que tem mais ou menos semelhança com as comunas aqui do nosso país, onde é um nível que participam delegados como pessoas eleitas para representar vindas dos bairros, do nível mais baixo. E depois tem o nível mais alto de participação, que são as assembleias municipais, onde também os delegados conseguem chegar e defender as demandas que tanto identificaram para aquele exercício de orçamentação participativa. Aqui nessas fotografias conseguimos ter uma ideia daquilo que são as atividades e o ambiente de participação nas regiões e micro-regiões, que correspondem então ao nível de bairros ou setores no nosso país. E se consegue ver que, em termos de assistência, costuma ser muita gente a participar nesses processos de orçamentação participativa. Me lembro em Porto Alegre que havia sessão com até 1000 pessoas, né? Portanto, quase o bairro todo, no primeiro nível de participação, ali no bairro, nos setores. Então, uma atividade que nesses países acontece com uma dinâmica muito interessante. E aqui nessa tela apresento as principais atividades. Eu preferia apresentar conforme elas acontecem em termos de processo. São 3 rondas que costumam ocorrer e que são semelhantes nessa região quando o assunto do orçamento participativo. A primeira ronda corresponde também às primeiras atividades do processo. O processo começa com ações de prestação de conta, onde as pessoas que estão na liderança, tanto no caso dele das prefeituras, no nosso seriam dos municípios, vão para as comunidades e apresentam o que foi a execução
e a implementação do orçamento do ano anterior. O que é que foi possível fazer dentro daquilo que foi o orçamento? O que é que não foi possível fazer e justificar por quê? Ainda na primeira rodada das atividades, também apresentam uma previsão de receitas que estarão disponíveis para o exercício de orçamentação participativa para aquele ano. E depois, então, é feita uma revisão nos processos, é feita uma revisão nos aspectos da metodologia, das regras de eleição dos membros que vão compor o Conselho de Orçamentação Participativa, e é então discutido também o cronograma das atividades para o exercício do ano corrente. A segunda ronda de reuniões ocorre mais com atividades relacionadas com a identificação de necessidades ou demandas para compor a matriz do orçamento para o ano corrente. Depois de identificadas as demandas ou as necessidades, passa-se então para aquela fase de discussão e depois hierarquização das prioridades das demandas. E na terceira fase é feita a matriz do orçamento e aquelas atividades que não conseguem entrar no orçamento naquele ano por conta da disponibilidade financeira, ela é justificada porque não pode entrar. Em termos de resultados, trouxe aqui algumas fotos que mostram principalmente os resultados do ponto de vista das infraestruturas. Aqui estamos perante uma escola pública que foi construída no âmbito do orçamento participativo no Brasil, na cidade de Porto Alegre, tanto no município de Porto Alegre. E aqui não é uma questão de foto, né? Nós estivemos lá e vimos, né? Por isso podemos falar aqui com toda a propriedade. Tanto uma escola pública, aqui é um centro desportivo que foi feito também no âmbito do orçamento participativo. Tanto se pode ver ali a juventude muito feliz, porque até foi uma solicitação da juventude, precisavam de um espaço para praticar atividade desportiva. Aqui conseguimos ver, para terem uma ideia, os resultados na linha das estradas, né? Podemos ver lá em cima como era antes, o lado esquerdo embaixo, como ficou, como consequência, então, da implementação das decisões do orçamento participativo. Do lado direito, a mesma coisa, lá em cima, como é que era antes, e cá embaixo, como é que ficou a melhoria da estrada no âmbito desse processo. Trouxe também essa foto para mostrar os resultados em termos de transparência. Estamos a ver aqui uma tabela que foi montada pela Prefeitura de Porto Alegre para a prestação de contas. E assim como se poderia ver no ato de prestação de conta, aquilo que eram as receitas e depois aquilo que foi a execução do orçamento, num placar, o cidadão poderia fazer leitura, mas depois também poderia ter acesso a uma página do município com todos mais detalhes sobre as despesas e os projetos que foram implementados, as fotografias, não é? Portanto, em termos de transparência, havia realmente já, naquela altura que nós tivemos lá, portanto, um processo muito avançado. Em termos de sustentabilidade, e quando falo sustentabilidade, estou falando de coisas que garantem o sucesso desse exercício de orçamentação participativa, ali onde as coisas funcionam bem. Então, uma das coisas que tem estado a influenciar para que funcione bem é o envolvimento do governo. Portanto, por causa dele, estamos a falar da liderança lá das prefeituras, né? Aqui nós gostamos de falar muito do interesse político, né?
um processo para funcionar bem, realmente o interesse político é fundamental, porque, olha, toda a logística para fazer funcionar, quem tem que decidir sobre isso são as pessoas que estão ligadas à prefeitura, ao governo local. E depois também eles é que, uma vez que o orçamento está aprovado, eles é que fazem a implementação. Então, o funcionamento de todo o processo depende muito do interesse político. Ali onde está a funcionar bem, há muito interesse político também. A outra coisa que faz funcionar bem esse exercício lá naquelas paragens é a eficiência e eficácia da comunicação. Nós constatamos que eles têm mecanismos criados de comunicação que permite a informação chegar a tempo útil, no nível mais baixo possível, a nível de ruas, a nível de bairros. E quando a informação circula e circula bem, permite que as pessoas se programem para estar presentes nas reuniões do orçamento participativo e possam, então, também contribuir. A outra coisa que tem ajudado para os processos funcionar bem e garantir a sustentabilidade desses processos é a implementação dos projetos. Ou seja, quando se verifica que a maior parte dos projetos do orçamento anterior foram executados e com sucesso, as pessoas estão motivadas no ano seguinte a participar, com aquela ideia de que afinal a coisa funciona. Vamos participar. A outra coisa que tem ajudado a manter esses processos funcionais, repito, ali onde funciona bem, é o respeito à aplicação do regulamento interno do orçamento participativo. Nesses países, praticamente, existe um regulamento que é mesmo específico para o orçamento participativo do município, cada município ajustado à sua realidade. E quando as pessoas respeitam os regulamentos internos do orçamento municipal, isso tem contribuído para o processo funcionar bem. Eu tenho dito que isso é tipo as regras do jogo, né? Um jogo sem regra, a falta pode acontecer só quando partir o pé, né? E ninguém quer partir o pé, ninguém vai, né? Mas quando a regra, as pessoas estão a cumprir com a regra, isso também estimula e tem estado a estimular nessas paragens a participação das pessoas. A outra coisa é a monitoria dos projetos. Ou seja, sempre que os projetos do orçamento estiverem a ser executados, as pessoas podem ir lá podem ir ver as obras, né? Na verdade, o que acontece é que a comunidade atua também como fiscalizadora dos projetos. De forma organizada, eles têm a sua maneira de se organizar, há dias próprios que as pessoas que estiverem interessadas podem ir para a escola e tal, vamos lá, vamos ver como é que está e também formar opinião sobre a execução das obras. E a outra coisa que tem estado a aumentar a confiança das pessoas e a contribuir para que elas se disponibilizem para participar é a transparência na linha da prestação de conta. Como vimos naquela foto, muito mais transparência. No final do exercício, as pessoas que estão na governação vão e explicam como é que foi a execução do orçamento e estão dispostas também tanto a responder questões que venham da comunidade, a questionar sobre uma outra coisa do processo. Então, quando há prestação de conta, também as pessoas se sentem muito mais interessadas e isso tem feito com que as pessoas participem e confiem no processo. Nesses últimos 2 slides, quero fazer uma comparação, estou a fazer uma comparação com aquilo que foi a experiência do orçamento participativo no nosso país. Bom, não acompanhei no terreno, que tenho que ser honesto, grande parte das ações que ocorreram em termos de orçamentação participativa, mas participei em novembro no workshop internacional que foi organizado, em que as organizações, quase todas que estiveram a aplicar o processo de orçamentação participativa no nosso país,
participaram, tiveram, apresentaram aquilo que foi a dinâmica, que foram as dinâmicas do orçamento participativo. Então, eu escolhi assim algumas áreas e procurei comparar em relação àquilo que tenho visto do processo de orçamentação participativa. Tenho lido, tenho acompanhado. Portanto, ali na Argentina, no Uruguai, no Brasil, principalmente no Brasil, tentei comparar um pouco com aquilo que tanto consegui constatar, aquilo que foi a experiência no nosso país em 2021. Então, em relação ao quadro legal, no nosso caso, se destaca o decreto presidencial 235 de 2019, de 22 de julho, e 234 do mesmo período. Mas, a nível desses países, é muito mais presente para enquadramento legal uma lei mais a nível do município, né? Que é muito conhecido como Lei Orgânica do Município, específico para orientar a atividade do orçamento participativo. Em termos de regulamento do orçamento participativo, eu diria que no caso da Angola não existe, né? Ou seja, quando existe uma lei, é necessário existir um regulamento, um documento mais pormenorizado para orientar a operacionalização do processo, né? Só para terem uma ideia, se a lei diz que a água, para ser servida a uma comunidade, tem que ser potável, o regulamento diz, olha, para ser potável tem que ter essas características, aquelas características, então permite no terreno depois efetivar aquilo que a lei diz. Em relação, por exemplo, ao nosso país, tanto o que eu constatei é que não existe um regulamento específico para o orçamento participativo. No caso desses países, possui um regulamento mais detalhado que tem permitido também a esses países avançar bem nessa questão do orçamento participativo. Do ponto de vista de órgãos de gestão, em Angola, isso está também especificado no decreto 235, que aprova o orçamento participativo. Há uma estrutura que se destaca, não? Que é o Comitê Técnico de Gestão do Orçamento Participativo. É praticamente a única estrutura assim de relevo nesse decreto, e eu acho que o processo na prática também dependeu muito desse Comitê Técnico de Gestão. Em relação ao exercício nesses países, eles têm duas estruturas, não só uma. Tem o Conselho de Elaboração do Orçamento Participativo, como disse, que é a entidade que praticamente lidera o processo de orçamentação participativa, mas eles têm um comitê que tem uma função que praticamente nós não temos em Angola, né? Que faz a fiscalização e também o acompanhamento do processo. Quer dizer, aquilo que o comitê em Angola está a fazer, aquilo que lá faz o Conselho de Elaboração do Orçamento, e há um vazio, no caso da Angola, em relação à fiscalização e o acompanhamento. E nos últimos tempos há uma tendência de passar a fiscalização do orçamento participativo para entidades independentes, como universidades, essas coisas, né? Uma outra área que eu procurei também comparar é a questão da participação nos órgãos de gestão, dos membros dos órgãos de gestão, assim é que está certo. No caso da Angola, o decreto orienta que os membros do comitê sejam membros ou conselheiros da Comissão de Moradores. E depois também tem uma citação que leva algumas responsabilidades das administrações municipais no processo. No caso desses países, a representação no Conselho de Elaboração e Implementação do Orçamento Participativo tem representantes de bairros, ou seja, cada bairro indica seus representantes no Conselho de Orçamentação Participativa. Depois tem representantes das áreas temáticas, depois tem representantes dos sindicatos e, como disse anteriormente, tem representantes de pessoas do próprio governo, no caso dele, da própria prefeitura, que estão ligados à área do orçamento. Também fazem parte
desse conselho que lidera o processo de orçamentação participativa. Ok. Continuando, em relação ao orçamento propriamente dito para o processo, em Angola o orçamento é fixo, são 25 milhões para esse exercício de orçamento participativo. Nesses países, o orçamento não é fixo, é em função das receitas que estão disponíveis para aquele ano. Muito bem. Em relação aos critérios para a definição das demandas, principalmente na questão da prioridade ou da definição das prioridades. No caso de Angola, bom, o decreto dá algumas indicações, mas depois o exercício não é muito claro. E aqui a ausência de um regulamento realmente faz diferença. Mas no caso de outros países parece bem definido. As prioridades são vistas em função daquilo que a comunidade considera prioridade. As prioridades são dadas às propostas ali onde tem maior carência de infraestrutura ou de serviço, e as prioridades são dadas em propostas ou projetos que vão beneficiar o maior número de pessoas. Então, ali parece estar um pouco mais bem definido como de fazer as prioridades das propostas. Em termos de área de intervenção, no caso de Angola, pronto, o próprio decreto define e deixa em aberto também a possibilidade de envolver as áreas para os investimentos públicos, e isso é praticamente semelhante em relação ao que está acontecendo nesses países da América Latina. Em termos de participação da comunidade, vi que no caso da Angola é muito indicativo, né? São convites assim indicativos, mas a nível desses países a participação é um pouco mais aberta, é mais livre, muito mais inclusiva, porque o processo chega até ali no nível do bairro, todas as pessoas do bairro, elas, se estiverem disponíveis e interessadas, podem entrar na reunião e fazer a sua contribuição. Então, é muito inclusivo. E em termos de duração do processo, eu percebi que no caso da Angola foram 3 meses, mas com muita pressão. No caso desses países, o processo, como é mesmo inclusivo, o processo é feito com rigor e sem pressa, né? Por isso leva 6 a 10 meses e sem pressão. Então, de uma forma geral, é isso que eu tinha por apresentar. Muito obrigado pela vossa atenção e estou disponível para as perguntas. Obrigado, senhor Adriano, e parabéns pela brilhante apresentação, concisa, claro. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aos nossos internautas e aqueles que nos acompanham aqui também na sala, para que possamos conversar, interagirmos com perguntas, respostas, contribuições. Então, para quem quer tomar a palavra, é só levantar aí a mão, temos a ferramenta para tal e nós poderemos ceder a palavra. Para dizer que estamos num momento de debate. Para aqueles que nos acompanham pela página do Facebook, podem fazer deixando um comentário. E estes que estão conosco nesta ferramenta Teams, pode levantar a mão ou pode deixar uma mensagem no chat para irmos interagir. Então, sei que começar é sempre difícil, se calhar eu posso entrar aqui com uma questão. Indo para os slides, onde fala sobre os valores em relação à Angola, estabelece são 25 milhões de kwanzas. E em relação aos países que nós estamos a fazer a comparação, da América Latina, esse valor é facultativo, não é independente muito das receitas. Não percebi bem, receitas mais ou menos tem a ver com o quê? Aquilo que cada município arrecada. Quanto mais arrecada, mais receita, e esse valor vai se refletindo de acordo com aquilo que eles produzem, ou tem muito a ver com os problemas que eles priorizaram. Não fiquei tão claro.
Sim, entendi a pergunta. Obrigado pela pergunta, colega capitão. Normalmente, no começo do ano, as instituições só têm uma previsão daquilo que vai ser o orçamento disponível para aquele ano. Nem todos os anos isso é igual, não é? Então, para esses países, na questão do orçamento participativo, eles levam em conta aquilo que é a previsão de receita, de dinheiro que eles vão ter ao longo do ano. E eles, em princípio, trabalham no orçamento em função disso. Ok. Portanto, se esse ano é 100 milhões, o próximo ano pode ser 150 milhões, em função daquilo que é a previsão do que vai entrar em termos de receita para o município trabalhar. Mas também a novidade é que muitos desses municípios são autarcas, não é? Sim, sim, Ah, exatamente. ok. Tá. Obrigado. Não quero aqui fazer com que o debate possa só rolar entre eu e o nosso convidado, então vou deixar a palavra a outros que querem participar. Temos aqui na sala o nosso colega Lionel, para uma questão. Obrigado, moderador, pela palavra. Durante o slide, nós podemos ver algumas imagens do Brasil, alguns resultados do orçamento participativo. E, no fim da explanação, o senhor Adriano fez uma comparação em termos de algumas características do orçamento participativo lá e do orçamento participativo cá. Considera que temos ainda uma estrada por percorrer em termos de orçamento participativo? Eu diria que sim. Nesse momento, para Angola, cada passo para implementar o orçamento participativo é algo novo. Angola não tem experiência. Tentou ensaiar em 2021, como o qual fizemos referência, mas foi uma primeira vez e estou em crer que nem todos os municípios do país conseguiu-se fazer um processo completo e bem feito, né? Então, você viu a apresentação no começo, falamos de 1989, e os outros países começaram, né? Com o marco desse exercício que foi feito no Brasil, tanto na cidade de Porto Alegre, como a primeira experiência de facto de um orçamento participativo do município ou de uma cidade. Então, temos sim um percurso ainda pela frente em relação à elaboração de orçamentos participativos. Sim, enfim, mas em relação à nossa realidade, segundo o decreto presidencial, o 25 milhões é para igualitar para todos os municípios, independentemente da especificidade de cada município, não é? Sim, Em termos de extensão e também dos problemas que eles vão priorizando, o valor é mesmo 25. sim, é um milhões. valor fixo para todos os municípios. Então, vou passar novamente a palavra aos que nos acompanham pela nossos internautas para perguntas que se impõem, contribuições. De igual modo, os que nos acompanham pela página do Facebook, então gostava de vos dar tempo para conversarmos. Se há contribuições, se há pergunta, alguma coisa que não foi percebida, então estamos aqui para conversar. Pois, então, não é isto. Podemos avançar ainda por aqui, mais uma questão ao nosso convidado. Perceber a nível dos municípios quais são os critérios, principalmente para a realidade do Brasil, que estamos aqui a nos referir mais com ênfase.
perceber qual é os critérios de priorização de projetos ou problemas priorizados nos diferentes níveis de discussão, conforme eu referia. No primeiro nível estão os bairros, depois tem um outro nível onde tem outras discussões. Com certeza, em cada desses níveis tem prioridades. Até o último nível, qual é o critério usado para ficarem com os problemas que eles possam priorizar em relação àqueles que anteriormente haviam sido priorizados nos diferentes níveis. Olha, tem que entender o processo. As demandas, as necessidades são identificadas no nível de bairro. Exatamente. Estabeleça uma prioridade, não? Do segundo nível de discussão, essas demandas são hierarquizadas. Ok. Mesmo a nível do bairro, quando é feito o trabalho da identificação das necessidades, também por cada eixo temático é feito a hierarquia já também dessas prioridades. Ok. Ou seja, o que nós queremos no nosso bairro, a primeira prioridade é isso, a segunda prioridade é isso, aquilo. Exatamente. Os critérios continuam a ser, e cada um desses critérios tem um peso na decisão para pontuar essas prioridades. Aqueles projetos que já foram considerados como prioridade pelas próprias comunidades dão um critério e tem uma pontuação. O projeto que vai ser implementado e é considerado como um projeto de carência naquela área, tanto uma área que tem menos infraestrutura, está a ser sugerido é infraestrutura. Esse tem um peso também, por ser uma infraestrutura para uma área onde tem carência de serviço, ou por ser um serviço para uma área onde tem carência de serviço. Depois é visto um outro critério que é também muito importante e tem uma pontuação, tem um peso, que é os projetos que vão beneficiar mais pessoas. Ou seja, se dois projetos eles têm a mesma pontuação, pode-se ter como desempate ver o projeto que vai beneficiar mais pessoas. Então, com base nesses critérios, os delegados que vão participar no nível daquele do segundo e do terceiro nível vão fazer a triagem, né? De forma a permitir que a matriz do orçamento seja construída na base desses critérios e na base disso também seja mais fácil justificar. Por isso é que depois da matriz do orçamento estar constituída, aqueles projetos que não entram no orçamento para aquele ano têm que ser justificados. Por que não entrou? Então, essas bases de critérios é que são muito fundamentais para depois ter também, digamos assim, para poder depois também ter base para convencer as pessoas porque é que não entraram. Por isso é que eu disse que, no caso da Angola, ter um regulamento para cada município na questão do orçamento é muito importante. Porque chega a um ponto que é necessário dizer porque que esse projeto sim e aquele não. E se não tiver detalhes em termos de critério, depois começa-se a ficar com a impressão que aquele projeto foi aprovado porque, pronto, da conveniência real de bem, né? Obrigado, está mais claro. Bom, continuando, não sei se conseguem me ouvir ou como é que é, alguma dificuldade por nossa parte, não conseguimos ouvir? Algum feedback, por favor, se há alguma dificuldade de nos ouvir? Mas também se está tudo claro, não há problema. Terminamos aqui e vamos ganhar tempo para outras coisas, senhor capitão. Tá bom, mas antes de terminar, eu tenho mais duas perguntas à nossa realidade. Em função da nossa realidade, as áreas que eu consegui
ler, né, que mais leva em consideração os projetos no âmbito do orçamento participativo. Tem muito a ver com a iluminação pública, as áreas verdes, limpeza urbana, obras de saneamento básico e tantos outros. Em função da primeira experiência que já tivemos em 2021, gostava de ouvir se algum exemplo prático desse exercício de orçamento participativo. Algum projeto já que terminou no âmbito desse exercício, num dos municípios? Não, olha, vou ser sincero, não tenho essa informação. O que eu sei é que para alguns casos aqui no município do Cazenga, né? Uhum. Houve algumas inaugurações ali de escolas, mas não é algo que eu tenha acompanhado, que eu tenha ido. Eu acompanhei algumas iniciativas do processo, quando começaram a mobilizar e a envolver algumas pessoas da comunidade, mas a nível das comissões de moradores. Mas não tive o privilégio de acompanhar o nível de execução das demandas ou das obras e projetos que saíram desse exercício, né? Fiquei ocupado em outras coisas, nas minhas atividades do dia a dia. Mas penso que seria interessante esse ano voltar para os municípios, tentar registrar também o que resultou do ponto de vista prático do orçamento participativo. Sempre que eu faço essa gestão, tive a ver alguns sites, também alguns documentos, no sentido de encontrar algum projeto prático no âmbito do orçamento participativo. Não encontrei. Vinha mais informações sobre o PIB. Sabemos que o financiamento do PIB não é do orçamento participativo, é do Fundo Soberano, e mais talvez do Banco Mundial. Não, nós temos aqui no país uma carência de informações muito grande. Por isso é que eu te disse que aquela comparação que eu fiz foi mais na base do processo e também do decreto e daquilo que foi, então, as apresentações das organizações que pilotaram o processo e que apresentaram em novembro de 2021 na Conferência Internacional. Naquela altura, o processo tinha terminado. Como o processo, o orçamento, estava a ser encaminhado para possível execução, mas dali para aqui já não houve mais informações. E temos essa coisa de confundir o termo com uma outra coisa, porque não há informações sobre o percurso da continuidade do exercício que foi feito em 2001. Então, uma última pergunta antes de fecharmos. Quais são os desafios que nós podemos constatar na falta ainda da implementação das autarquias no país em relação à implementação do orçamento participativo? Uma vez que não foi ainda datada o tempo para as eleições autárquicas, e se tivermos que continuar a pensar na implementação das autarquias do Código do Orçamento Participativo, quais são os desafios que nós possamos ter? Não, os desafios são muitos. Um dos desafios, assim, muito evidente é a questão dos orçamentos, né? Com as autarquias, os municípios vão ter receitas próprias. Não vão ser limitados a 25 milhões. Hoje, 25 milhões, se calhar, é só uma escola. Então, você vai movimentar todo o bairro só para construir uma escola. Depois fica complicado. É bom para começar, né? Para ensaiar os processos, mas no médio e longo prazo não vai precisar mesmo que o país avance para as autarquias para isso funcionar melhor. Mas também o próprio processo das autarquias, ele aproxima mais as pessoas ao poder, né? Ao poder e as pessoas que se interessam mais pelas políticas públicas estão mais interessadas em participar também nas decisões sobre os investimentos públicos. Todo o processo das autarquias
facilita muito isso. Portanto, vamos ter esse desafio de aproximar as pessoas também ao longo desse processo, enquanto ainda não tivemos as autarquias a funcionar. Mas esse também é um bom exercício para depois, quando se avançar para as autarquias, ser um pouco mais fácil, porque vai acontecer que aquelas pessoas que já começaram a se engajar, né? Então, com as autarquias, elas possam também, em função da experiência, estar mais presente e acompanhar a dinâmica nas suas comunidades. Bom, então, não sei se por cá alguma questão. Do outro lado, pois, sendo assim, sem mais comentários, vamos pôr um ponto, vírgula, ou um ponto final a essa edição de debate à sexta-feira. Agradecer a vossa disponibilidade de estarem do outro lado a nos acompanhar. Também agradecer o nosso convidado por ter estado aqui conosco, partilhar essa experiência e reiterar o convite para a próxima semana, dizer que temos mais um tema para refletirmos. Então, obrigado a todos e a todas e um bom final de semana. Obrigado, capitão. Obrigado. Para si também. Bom final de semana. Ok.